2 Coríntios, capítulo 10, vamos ler os primeiros 5 versos deste capítulo. Além disso, eu, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Deus, eu que, na verdade, quando presente entre vós sou humilde, mas ausente, ousado para convosco. Rogo-vos, pois, que quando estiver presente, não me veja obrigado a usar com confiança da ousadia que espero ter com alguns, que nos julgam como se andássemos segundo a carne. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Amém? Nós vemos aqui Paulo encaminhando essa carta à igreja problemática de Corinto, essa segunda carta para corrigir alguns pontos e principalmente para que Paulo defenda a sua autoridade apostólica, porque ela estava sendo questionada nessa igreja, a própria igreja que ele plantou. Mas o foco que eu quero dar é no verso 5, que fala que nós devemos levar cativo todo o nosso pensamento a Cristo. É certo que quando nós falamos a respeito do pecado e da depravação total, nós entendemos que o pecado ele não fez uma mera cócegas no espírito do homem, no ser do homem. Com o pecado, o homem não está meramente doente, não está meramente gripado ou com uma constipação. A Bíblia nos retrata os efeitos do pecado no ser do homem como se o homem tivesse caído de uma altura de 4.000 metros em cima de lanças afiadas. Ou seja, ele está completamente mudo. Sendo assim, o pecado ele distorceu de forma horrorosa todos os meios, todas as faculdades que nós possuímos, seja elas emotivas, racionais, espirituais. Todo o nosso ser, embora não esteja completamente dizimado, a imagem de Deus não esteja completamente dizimada em nossa vida, ainda assim, ela foi distorcida pelo pecado. Sendo assim, se toda nosso ser, nosso âmago está distorcido pelo pecado, isso inclui a nossa mente, o nosso raciocínio, a nossa lógica. Portanto, nós sabemos que mesmo o maior cientista, o maior filósofo, o maior pensador, se ele não tiver o processo de regeneração pelo qual o Espírito Santo nos capacita a termos restituído de forma parcial, lógico que não há plenitude ainda, o qual haverá apenas na glória, mas o Espírito Santo nos capacita a termos essa imagem de Deus restituída no nosso ser. Se o homem natural não tem isso, ele não consegue permanecer lógico. Ele não consegue estruturar uma linha de pensamento lógica, porque o pecado vai torná-lo tendencioso ao mal, vai torná-lo tendencioso ao erro. Portanto, em algumas partes ele pode chegar a verdades, mas, querendo ou não, haverá pontos em que haverá no seu pensamento incoerências. Exemplo, nós vemos os cientistas que, embora sejam PhDs, doutores, livre-docentes, ainda assim, muitos deles negam a existência de um Criador, negam a necessidade de uma causa inteligente para tudo que nós temos hoje. Porque eles não conseguem manter uma linha de raciocínio lógico. Porque, como nós vimos, Deus é a base da lógica. Ele é o Logos, Cristo é o Logos, a lógica, o Verbo. E graças a Ele que nós temos essa capacidade de expressarmos pensamentos
por meio de palavras. Então, sem Ele, nós não teríamos essa possibilidade. Portanto, Paulo ele nos diz que ainda nós, que somos salvos, regenerados, transformados, ainda assim corremos o risco de termos o nosso pensamento corrompido, incompleto. Ainda assim, por nossa razão, é provável que não cheguemos à plena verdade. Por isso que nós precisamos da Bíblia para ser nossa regra de fé e prática. Porque se andarmos pela nossa regra de fé e prática do achismo, nós estaremos como dizem Juízes, né? Não havia rei em Israel e cada um fazia o que achava ser o certo. Portanto, Paulo ele nos fala que devemos levar o nosso pensamento cativo a Cristo. Devemos ter uma mente renovada, uma mente cristã, para que por meio dela Deus seja glorificado em nós e por meio dela nós possamos entender as nossas fraquezas e clamarmos ao Espírito Santo para que Ele nos sustente a lutarmos contra tais aguilhões, tais espinhos em nossas carnes. Portanto, quero pontuar 3 características de uma mente cristã. Muitas das vezes nós podemos questionar se nós somos realmente salvos. Mas um dos pontos que nós temos como norte para sabermos a respeito da nossa transformação, nossa verdadeira transformação realizada pelo Espírito Santo, são essas três características. Em primeiro lugar, uma mente cristã, ela está necessariamente submissa às Escrituras. Não existe transformação de mente se a pessoa não tem em alta estima a palavra de Deus. Não existe verdadeira mente cristã quando nós rejeitamos a revelação direta dada por Deus mediante os profetas, os apóstolos e a sua máxima revelação em Cristo e procura meios para suplantar essa autoridade, suplantar essa revelação única, divina. Portanto, não é a nossa mente, não é o que nós achamos melhor, não é o que a maioria da igreja acha melhor. Muitas vezes a maioria não está certa. Não é o que a ciência hoje diz que é o certo, não é o que a arqueologia, ou que a história, ou que a sociopolítica, ou a sociologia nos diz que está certo. Mas a nossa mente deve necessariamente estar cativa pela palavra de Deus. Martim Lutero, quando ele vai diante da dieta de Worms defender as suas doutrinas, ele diz que ele não pode renegar aquilo que ele havia escrito, porque a sua mente estava cativa pela palavra de Deus. Em segundo lugar, um verdadeiro cristão com uma mente cristã, ele está apaixonado pela verdade. A verdade a qualquer custo, a paz, se for possível. Muitas vezes nós temos invertido essa frase, a paz a qualquer custo e a verdade, se for possível. Mas não é assim. Porque Deus é a verdade, nele está a verdade, e a verdade só é conhecida porque Ele nos revela. Portanto, quando nós abrimos mão da verdade por comunhão com o nosso próximo, nós estamos dizendo que vale mais a amizade do nosso próximo do que honrar a Deus. E nós falamos a respeito de idolatria, e uma das coisas que nós podemos
idolatrar é a opinião do nosso próximo. Nosso próximo pode tomar a figura divina em nosso coração e nós acabamos prezando muito mais o que os outros vão achar do que o que Deus ordena na sua palavra. E por isso caímos em erro, negando o nome de Cristo, negando a verdade de Deus que é expressa claramente na sua palavra. E por último, nós que temos uma mente cristã, nós precisamos entender que essa verdade, ela é universal, que o nosso ser é universal no nosso escopo, ou seja, a verdade que nós professamos, ela necessariamente influencia e nos diz a respeito de todas as nossas áreas, a respeito de todas as esferas da sociedade. Nós não podemos dizer que temos uma mente cristã e criarmos o que nós temos pontuado sempre, essa dicotomia entre o sagrado e o profano, em que, quando eu estou reunido com os meus irmãos, eu falo o evangeliquez. Paz o Senhor, irmão, do manto isso. Mas quando eu estou no meio dos meus amigos, eu falo palavras chulas, palavrões, piadas sujas. Porque eu começo a ter máscaras, em que eu visto cada uma conforme é proporcional à circunstância. Portanto, quando nós temos uma mente cristã, entendemos que a palavra de Deus, ela necessariamente tocará e influenciará todos os nossos meios de vida. Porque entendemos que é a nossa responsabilidade, é nosso dever dado por Deus, levarmos todo o nosso pensamento cativo a Cristo. Isso significa que todo o nosso ser deve apontar, deve refletir para a glória de Deus. Se não me engano, a W. Tozer, ele diz o seguinte, que quando um cristão ele necessita ser bem-sucedido em sua vida para estar satisfeito em Deus, ele não produziu um fruto do Espírito Santo. E se ele tem, na melhor das hipóteses, se ele tem um fruto, esse fruto está comido por um bicho. Porque o nosso foco, nossa satisfação, nosso deleite, a nossa alegria é em Deus. Muitas vezes nós não entendemos como nós podemos adorar a Deus e nos alegrarmos nessa adoração, porque isso pode ser passado como um fardo, como algo pesado. Mas os puritanos que escreveram a Confissão de Westminster, eles entenderam esse ponto e eles dizem que o nosso propósito é glorificar a Deus ao gozá-lo para sempre, ao alegrar-se nele para sempre. E não de forma que você se suprime, se nega completamente. Não. Quando a Bíblia nos diz que nós devemos nos negar, devemos prezar pela vontade de Deus em nós, quer dizer que devemos substituir algo menor por algo melhor. Não que nós sejamos frustrados, sejamos carrancudos em nosso viver, mas que nós devemos trocar aquilo que nós achamos que é o melhor para nós, pelo aquilo que Deus acha. E acha não, tem certeza que é o melhor para nós. Porque entra o princípio que nós não conhecemos a nós mesmos verdadeiramente, mas Deus nos conhece. Deus nos fez e Ele conhece cada âmago de nosso ser. Muito além do que nós conhecemos, muito além do que nossa mãe ou os nossos pais conhecem, nosso cônjuge conhece. Portanto, quando nós pontuamos essas três características da mente cristã, nós vemos que através delas nós podemos muito, mediante a palavra de Deus. Nós temos a faca e o queijo para transformarmos não apenas a nossa congregação,
mas transformarmos a nossa cidade, a nossa sociedade, de tal forma que as pessoas entendam que o significado máximo e último está absolutamente depositado em Deus. Você não vai conseguir levar o Evangelho numa pessoa quando essa pessoa vê em você frustração, quando essa pessoa vê em você inveja, porque o seu próximo tem e você não tem. Você não vai conseguir levar o Evangelho, porque estamos sendo hipócritas quando fazemos isso, e queremos que a pessoa seja satisfeita no Evangelho que pregamos, mas no Evangelho que nós não vivemos. Portanto, o mal desse século é que nós buscamos falar de forma formal, de forma exata, de forma bela, mas isso não desce ao nosso coração. Isso não é refletido na nossa comunhão. Isso não é refletido no nosso viver. E a causa disso é que muitas das vezes não temos ainda uma mente cristã. Não temos ainda frutos do Espírito. Você pode ter todos os cargos, você pode ter todos os dons. Se você não tiver os frutos do Espírito Santo, você ainda está condenado ao inferno. Porque os frutos é que demonstram o trabalhar do Espírito Santo regenerador na sua vida. Que nós possamos parar com essa mania que temos hoje no meio cristão, de queremos ostentar a nossa espiritualidade, de queremos ostentar que somos íntimos de Deus, que temos ligação direta com Deus, e mostrar mais amor àqueles que são a imagem e semelhança de Deus. Porque como Tiago diz, se eu não consigo amar o meu próximo, que é a imagem de Deus, e eu vejo, é impossível eu amar a Deus que eu não vejo. Portanto, que nós possamos pedir a Deus que nos capacite a termos essa mente transformada, essa mente que é escrava do Senhor Jesus Cristo. E sendo escrava, ela diz a Deus: faça a tua vontade e não a minha. Amém? Vamos estar orando ao Senhor. Senhor Deus Pai, nós somos gratos a Ti pelas Tuas misericórdias, a Tua graça. Nós clamamos ao Senhor que nos dê uma mente cristã, que nós possamos, Senhor, termos o nosso ser transformado e renovado mediante a Tua palavra. Não nos deixe, Senhor, sermos vazios do Teu poder, do Teu Espírito. Não nos deixe, Senhor, professarmos uma fé morta, uma fé que é da boca para fora, mas que mediante o Teu Espírito Santo possamos ser capacitados a refletir o amor que o Senhor derramou em nossos corações, ao nosso próximo, aos nossos inimigos, aqueles que nos odeiam, aqueles que odeiam o Teu Evangelho, que nós possamos, Senhor Deus, evidenciar o Teu amor mediante a comunhão do Teu Espírito Santo. Que nós possamos glorificar a Ti. Não permita, Senhor, que tenhamos ídolos em nossos corações, mas que o Senhor seja centralizado, seja o centro e seja o foco de nossas vidas. Que nosso viver seja para a honra e glória do Teu nome. Mediante Cristo Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém.